Departamento de Diabetes em nível nacional por 2 mandatos, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, vice-presidente por 4 mandatos e diretor por 6. Ele pertence à Federação Latino-Americana de Endocrinologia como vice-presidente por 2 mandatos, à Associação Latino-Americana de Diabetes, é representante no Brasil da sociedade por 2 mandatos, é também representante em Minas Gerais da Academia Mineira de Medicina, do Conselho Fiscal e diretor científico da associação. Tem curso no exterior, premiações, condecorações, é membro da Comissão Científica de Congressos da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, entre outras. Participa da produção ou da atualização das diretrizes de diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, com diversas conferências e simpósios. Doutor Saulo, a palavra é sua, pode dar início à sua palestra e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado aos colegas do Rotary, aí de São José dos Campos, da Subcomissão Distrital Oeste. E é uma grande honra estar com vocês. E agradeço especial ao doutor João, que me fez o convite direto. João, que é um amigo meu há alguns anos, e para mim vocês estão me dando a oportunidade exatamente de fazer o que eu gosto, que é compartilhar não só com colegas, mas também com pacientes e, por que não dizer, com familiares de pacientes, o que a literatura tem mostrado sobre como devemos comportar em relação a diabetes e patologias associadas. O tema que foi proposto foi esse: diabetes, imunidade, doença cardiovascular, novo triângulo das Bermudas. Por que esse nome? Que a gente sabe que há muito tempo que diabetes e doença cardiovascular são muito ligadas, mas a imunidade é a coisa mais recente que cada vez mais tem ocupado seu espaço, e hoje a endocrinologia, em especial diabetes, vem mostrando dessa íntima relação que existe. Não tem conflito de interesse para essa apresentação e vou dividir a minha apresentação em 3 atos e um caso clínico verdadeiro que eu vou apresentar para vocês. Então, o primeiro ato vai ser diabetes mellitus, visão panorâmica. Nós vamos ver, então, uma visão do diabetes atualizada, o que a literatura tem mostrando. O que é o alvorecer do diabetes? Como é que começou essa história de diabetes? Tudo começou quando, em 1870, foi encontrado numa feira lá no Egito, às margens do rio Nilo, um pergaminho, um papiro. E esse papiro, quem estava vendendo, falou que encontrou entre as múmias. E essa pessoa estava vendendo esse papiros, então um colecionador americano chamado Smith comprou por cerca de R$ 90. Em seguida, um grande egiptólogo, que era um padre alemão, comprou dele esse papiro e doou para o Museu de Leipzig, onde lá eu o vi pela primeira vez. Tá lá, quem quiser for lá em Leipzig, está lá para ser visto. O que que esse papiro dizia? Esse papiro dizia o que se pensava em 1550 a.C. Portanto, é coisa de 3.500 anos atrás. E o que que lá falava? Falava anatomia dos seres humanos, sistema vascular, mas era tudo entremeado com coisas de religião, com os mitos da época. Mas falava de várias doenças. Então, eu pesquei uma das doenças e lá falava de uma doença misteriosa, onde a carne e os membros se esvaem pela urina, levando a uma morte com sofrimento. E era o diabetes. E qual que era o tratamento? O tratamento era alguns tipos de frutas e ervas. Esse papiro foi estudado por Carbono e mostraram que ele realmente era de 3.500 anos atrás. Então, essa foi a primeira referência, era um papiro de 20 metros de comprimento por 30 metros de largura, que falava, portanto, de várias doenças, e entre essas, primeira vez foi falado de diabetes. Muito bem. O que que tem isso de importante
que a literatura hoje tem chamado a atenção. A maior entidade de diabetes do mundo chama-se International Diabetes Federation e todo ano em dezembro ele faz um atlas. O último atlas dela, agora de dezembro, era a mostra da importância do diabetes, que a cada 7 segundos uma pessoa morre. Então, se eu estou dando essa aula já há 2 minutos, 16 pessoas já morreram por causa de diabetes. Isso dá 3,5 milhões de pessoas por ano e 70% morre de doença cardiovascular. Então, geralmente a pessoa acha que diabético morre de coma diabético. Não é. Isso é raro. A maioria morre de doença cardiovascular. Então, a gente já começa a ver o link de diabetes com doença cardiovascular. Isso custa US$ 1 trilhão por ano o tratamento de diabetes. Mas Eti Atlas não falou só isso, não falou só morte. Ele mostra que um pé é amputado a cada 30 segundos. Então, se eu estou falando já há 3 minutos, 6 já morreram, já tiveram o pé amputado durante esse problema. Mas não são só esses. Nós vemos problemas renais, problemas oftalmológicos, problemas cerebrais, até durante a gravidez, com aborto e má formação. O que tem mais chamado a atenção hoje são alterações mentais, como a demência. A diabetes é a principal causa de Alzheimer. Então a gente vê desse link que existe todos esses aspectos. E o IDF ainda, este de dezembro de 2025, no último Atlas, ele fala que o grande problema disso é a inércia, a demora, desde o diagnóstico até o tratamento. Isso foi demonstrado quando a SBD publicou em 1988, portanto, há mais ou menos quase 40 anos atrás, que infelizmente, o que que acontece com o diabético? 29% não faz nenhum tratamento. 22% não faz nenhum tratamento e 29% é só mudança de estilo de vida. E só metade que faz algum tratamento. Então, se nós temos um aspecto muito negativo, que 50% dos diabéticos nem sabem que são diabéticos. E aqueles que sabem, 50% não fazem nenhum tratamento. Agora vamos pegar esses que fazem os tratamentos. Vamos lembrar, 50% nem sabe que são, dos 50% que sabem 50% desses também não fazem um tratamento, e se nós pegarmos esses 50% que faz, só 27% faz um tratamento adequado. Então, nós vamos ver que está péssimo. É 50% de 50% de 50% que tem esse tratamento. E aí é que acontece o pior. O que que é o pior? Nós fizemos um trabalho no Brasil, 14 colegas, eu tive a honra de estar no meio, estar aqui ao lado dos 14 que fizeram o trabalho, com 2.233 pacientes. E o que que nós encontramos? Que nenhuma das patologias que anda de mão dada com diabetes, que é a dislipidemia, que é a hipertensão, que é a obesidade, nenhum deles está controlado. Você vê que excesso de peso, só 20% de diabetes tinha peso normal. Pressão arterial, só 20 a 30. Colesterol, só 30%. Triglicéridos, só 40%. Glicose de jejum, só 30%. Glicose pós-prandial, só 20%. Tabagismo, 50% fumava, e a glicemoglobina, com o exame que fala o que que aconteceu nos últimos 90 dias, só 40% estava controlado. Então, nós estamos vendo que esse estudo que nós fizemos, publicando em 2 revistas internacionais, mostra que, além do diabetes estar sendo muito mal controlado, as patologias que andam com ele também estão mal controladas, por isso essa incidência alta de mortalidade e morbidade. Mas vale a pena realmente tratar de diabetes? Esse atraso leva a problemas. Nós dividimos em 2 grupos. Um grupo que fez o tratamento correto e outro que não fez o tratamento. E nós fomos ver os pacientes 5 anos depois. E o que que aconteceu? Naqueles que demoraram a fazer o tratamento, aumentava 20% a doença cardiovascular e 26% de infarto miocárdio. Então a gente vê que, infelizmente, o que está acontecendo? Infelizmente, nós estamos tendo um problema muito grande de demora em dar o diagnóstico e demora em tratar os pacientes. Mas qual que é a causa disso? Qual que é o problema disso? Quem causa isso? É o sistema de saúde, é o paciente e o médico. Infelizmente, os três se interrelacionam. O sistema de saúde influencia no paciente, o paciente no médico, o médico no paciente. E quais as custas do sistema de saúde? O governo geralmente não dá atenção a isso, infelizmente. E o paciente? Geralmente, o grande problema do diabetes, quando nós falamos de diabetes, existe, nós vamos falar na frente, mais de 70 subtipos. Mas o mais comum é o diabetes tipo 2, que é 92% dos casos. E o diabetes tipo 1 é 8%.
Então, esse diabetes tipo 2, que é 92% dos casos, ele só dá sintoma quando a glicose está acima de 180. Mas a glicose de 150, 130, você não sente nada, mas ele está comendo seu rim, comendo seu coração, comendo seu cérebro, comendo seu olho. Então, o paciente tem um diabetes, ele pode ficar 10, 12 anos sem sentir nada. Ele não faz o que o médico manda. Ele vai num bom médico como o doutor João, que está conosco agora, e o doutor João fala que ele tem que tomar esse remédio, tem que fazer exercício físico, parar de comer açúcar. Ele come açúcar, não sente nada, ele fala: esse doutor João é muito rígido, eu vou começar a comer açúcar. Daí, 5, 6 anos, aparece perda de visão, o problema renal ou problema cardíaco. E os médicos, geralmente, eles me perguntam se é só o endócrino que deve tratar diabetes. De modo algum, qualquer médico deve tratar diabetes, mas tem que saber. Se quer tratar diabetes, vamos ver as diretrizes que a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza e vamos segui-la. Porque diabetes, nós vamos falar sempre aqui tipo 2 que é 92% dos casos, diabetes tipo 1 é tudo diferente do que eu estou falando. Então, diabetes tipo 2 ele tem quatro aspectos analisados na sua fisiopatologia. O primeiro aspecto é o genético. Ele tem um componente genético muito grande. Se o pai e a mãe são diabéticos, 60% dos filhos vão estar diabéticos. Então tem uma carga genética muito grande. Mas além disso, ele tem a resistência à insulina. O que que é? Ele não tem falta de insulina. Quem tem falta de insulina é o diabetes tipo 1. Então o tratamento é da insulina. O diabetes tipo 2 ele não tem falta de insulina. Quando o açúcar está no sangue, o açúcar é benéfico, mas é dentro da célula. Mas para ele entrar na célula, ele precisa da insulina. O diabetes tipo 2 tem insulina. Então, qual que é o problema? O problema é que a fechadura da porta, que nós chamamos de receptor que tem na célula, está estragada. Então, o diabetes tipo 2 tem defeito nesse receptor, não é falta de insulina. Então, nós temos que dar um remédio para esse receptor. Além disso, você tem um problema no que é chamado incretinas. O que que essa incretina faz? Numa pessoa normal, quando você come, o açúcar aumenta no sangue, então a insulina vem e joga o açúcar dentro da célula. E nós temos o glucagon que aumenta o açúcar do sangue, ele fica bloqueado. Quando você está dormindo, teoricamente, você tinha que morrer de hipoglicemia. Você não morre porque a insulina cai e o glucagon aumenta. Então, existe um balanço entre a insulina e o glucagon, dependendo do que você come. Você come, chegou açúcar, aumenta a insulina, bloqueia o glucagon. Você está dormindo várias horas sem comer, a insulina cai, o glucagon aumenta. Só que esse mecanismo no diabetes não existe. O glucagon fica o tempo inteiro alto, causando a hiperglicemia. E o último fator é a reabsorção de glicose diminuída. A mãe natureza vê que você está perdendo muito açúcar, que diabetes você urina muito açúcar, chama glicosúria, ela puxa mais açúcar para dentro da pessoa. E ao puxar esse açúcar, ela fala: nós estamos compensando o que está perdendo. Mas esse açúcar não entra na célula, como nós falamos, pela resistência à insulina, então ele aumenta no sangue. Então, quando nós formos tratar do diabetes, nós temos que dar um remédio para resistência à insulina, nós temos que dar uns remédios para o defeito da sincretina e um remédio para essa reabsorção de glicose aumentada. Aí sim é o tratamento. É como se fosse três bandidos querendo te matar. Se você dá um remédio só, você está matando um bandido, os outros dois te matam. Muito bem. E como é que é a história do tratamento do diabetes? Nós falamos que começou 1500 a.C., dava legumes e verduras e frutas. Aí, dando um pulo para 1910, quer dizer, isso aí ficou milhares e milhares de anos. Em 1910, o tratamento que eles faziam era sangria. Eles enfiavam a agulha na veia das pessoas e tiravam o sangue. Lógico que todo mundo morria, nada resolvia. Até o dia que uma princesa poderosa, se não me engano, da Áustria, ela morreu, que esse tratamento de sangria, claro, não deu certo. Então foi obrigado os médicos a fazer o primeiro Consenso Mundial de Diabetes, foi feito em 1910. Mas olha o que que eles propuseram. Ó, em vez de ficar tirando sangue dos diabéticos para salvá-los, que não funcionava, nós vamos dar uma tríade de tratamento. Nós vamos dar potássio, mais morfina, mais estricnina, que era um tipo de veneno. Bom, pulou seis para meia dúzia, né? Quer dizer, lógico que isso não funcionava. Dar veneno para curar diabetes não tinha jeito. Mas naquela época demorava vários anos para fazer novo consenso. Hoje a gente faz todo ano. Então, eles deram um pulo de 15 anos até 1925, que a insulina foi descoberta em 1922. Aí eles falaram que o tratamento de diabetes era insulina. Tornaram a errar. Que o diabetes tipo 2, que é 92% dos casos, ele não tem falta de insulina. Ele tem insulina, no princípio, até a mais.
Inclusive, uma autoridade do mundo na época, era o Oscar Minkovsky, falou que não existia tratamento para diabetes sem insulina. Então, essa que é a sequência natural, né? E hoje nós mudamos. Eu vou mostrar 4 tópicos aqui que nós estamos chamando a atenção. A primeira é a importância de separar o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Eu fundei em 2011 o Departamento de Diabetes Idoso da SBD para mostrar que a gente trata o diabetes no idoso diferente do não idoso. Por que isso? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. A SBD colocou que nós temos 20 milhões de diabetes. Ainda tem o tal de pré-diabetes, na verdade, diabetes na fase inicial, que é 20 milhões. Mas vamos esquecer esse diabetes inicial. E os idosos? 16% dos brasileiros são idosos. Isso, 16% de 210 milhões dá 33 milhões. Então, nós temos uma população de 210 milhões, com 20 milhões de diabetes declarado e 33 milhões de idosos. Nesses idosos, 33% são diabéticos. Então, nós temos 10 milhões de idosos diabéticos. O que é que significa? Se nós temos 20 milhões de diabetes total no Brasil e 10 são idosos, metade dos diabéticos do Brasil são pessoas idosas. Então, tem que ser tratado diferente. E a classificação de diabetes, segundo o Dr. Diba de São Paulo, existe cerca de 70 subtipos. Mas a gente trabalha geralmente com 4. Diabetes tipo 1, que eu falei que é a falta de insulina, diabetes tipo 2, que eu mostrei fisiologia, e o diabetes gestacional, que no fim nada, é o diabetes que aparece durante a gravidez, mas nada mais é do que um diabetes tipo 2 que aparece durante a gravidez. E os outros 70 tipos, a gente coloca outros tipos de diabetes que são raros, 0,1, 0,2%. E a SBD coloca todo ano as orientações sobre o diagnóstico, né? Vocês podem entrar no site da SBD e só colocar lá a diretriz e perguntar qual que vocês querem. Então, a atual é essa, você considera a glicose normal quando a jejum está abaixo de 100, com 1 hora abaixo de 155, com 2 horas abaixo de 140 e a glicohemoglobina abaixo de 5,7. Em quem que a gente deve rastrear? Nós devemos rastrear diabetes em todo mundo que tem mais de 35 anos de idade. Mas abaixo de 35 anos de idade, tiver excesso de peso, e mais uma dessas coisas, você vê o tanto de coisa, se for hipertenso, tiver colesterol alto, ou for cardíaco, tiver parente diabético, ou tiver ovário policístico, tiver acantose nigra, que são as manchas que dá no pescoço, na axila, ou for muito sedentário, ou tiver diagnóstico de pré-diabetes antes, ou tiver diabetes de gravidez, que tudo isso você tem que fazer nessa pessoa uma propedêutica periódica. E mesmo se der negativo, você deve repetir pelo menos de 3 em 3 anos. Muito bem, e a história do diabetes até o presente hoje? Hoje a gente faz as diretrizes. Nós temos a diretriz para o tipo 1, para o tipo 2, para o idoso, para o pé diabético, para a grávida, e mais 38 diretrizes. Todas essas diretrizes vocês podem entrar gratuitamente, não precisa nem ser médico, no site da SPD e pegar para ver como se trata no diabetes. E outra coisa importante que nós falamos que o tratamento tem que ser multiprofissional. O médico não deve fazer isso sozinho. Então, esse médico, que sempre vai ser o cabeça, ele trabalhar com a enfermeira, com o nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, dependendo do que aquele médico acha interessante colocar junto com ele. A maioria geralmente tem um nutricionista, se vê que o paciente tem problema psicológico com diabetes, põe um psicólogo, às vezes tem um psiquiatra, um educador físico para ver qual o exercício, que você não pode mandar uma pessoa de 18 anos fazer exercício nos 70. E o que mais para mim mudou para positivo foi a educação em diabetes. A educação em diabéticos começou tudo quando foi formada a Associação dos Diabéticos. São associações que geralmente é para pacientes, não é para médicos. Essa associação de diabéticos começou com o Dr. Dágia Moreira Rocha, que é um sergipano que mudou para Minas, cidade de Barbacena, e lá ele criou a primeira associação de diabéticos. Hoje existe milhares de associações de diabéticos em que você vai ensinando as pessoas, mesmo analfabeto, a como conduzir razoavelmente o diabetes, e lá tem material que você pode conseguir através de várias entidades para doar para essas pessoas pobres. E o doutor Fábio morreu. Praticamente depois disso, o nosso paulista, Fábio Frage, assumiu isso e já tem 28 anos que ele faz todo ano um congresso em São Paulo. Eu tive a honra de falar durante todos esses e agora em julho nós vamos ter, se não me engano, o 28º, em que vocês
é só ligar lá para a FENAD, que é chamado, e faz a inscrição, e vocês assistem esse congresso, que é um congresso de educação em diabetes. Então, é muito mais para o não médico do que para o médico, mas aquele médico que tem mais experiência poderá fazer. Muito bem. E no diabetes tipo 1, nós falamos muito de diabetes tipo 2, vamos dar pelo menos uma colher de chá de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, para vocês terem ideia, antes da descoberta da insulina, que foi recente, foi em 1922, então tem menos de 100 anos que a insulina foi descoberta, ou 104 anos, as pessoas que tinham filho de diabetes tipo 1, ela tinha duas opções. Ou elas davam alimento para esses meninos, eles entravam em coma diabético dentro de 2, 3, 4 semanas. Ou então elas preferiam não dar comida nenhuma. Claro que o menino ia morrer de fome, mas eles viviam 3, 4 meses. Então, vocês imaginam que dilema ficava essa mãe. Isso é uma foto real de um paciente de 1922, em que essa mãe optou em não dar alimento para ela ter o filho durante mais tempo. E por sorte dela, ela foi escolhida para o filho dela ser o primeiro pessoa no mundo que usou insulina. Isso foi em 1922. Vocês veem, com 32 dias de insulina, esse menino aqui é esse aqui. Ele tinha 13 anos de idade. Olha o corpo desse menino, as costelas aparecendo. Parecendo um menino de 6, 5 anos de idade, ele tinha 13 para 14 anos. Com 32 dias de insulina, o que que ele se transformou? E esse menino, aqui uma foto dele com 21 anos de idade, perfeitamente normal, virou professor, e ele morreu só aos 26 anos, sem ter nada a ver com diabetes. Ele morreu de pneumonia. Então vocês veem como é que a insulina marcou o tratamento de diabetes, principalmente diabetes tipo 1, que antes vivia semanas ou poucos meses, e hoje você vive normalmente até a idade de 70, 80, 90 anos de idade. Mas será que vale a pena tratar o diabetes? Então, trouxe esse trabalho aqui para vocês, que um ponto vocês diminuem na glicemoglobina. O que que é um ponto? A glicemoglobina é um exame que mostra como é que está o diabetes nos últimos 90 dias. O normal, em quem é diabetes, fica abaixo de 7. Então, se o sujeito está 9, basta para 8, foi uma melhora. Olha aqui, o que que um ponto acontece? Você diminui 21% de morte, você diminui 14% de infarto, 12% de derrame, 43 doença vascular periférica, inclui gangrena, doença microvascular, que é olho e rim, 37%, até catarata diminui 19%. Isso com um ponto. Você fazendo um bom trabalho, às vezes você pega um cara com 10 de glicemoglobina, você passa para 8, você melhorou 2 pontos, e tudo isso aqui dobra essas vantagens, né? Então, a gente vê, eu termino esse primeiro ato colocando como é que desde, vocês terem ideia, aqui de 2600 a.C., aqui está escrito em grego, eu sei que muitos de vocês sabem grego, mas eu vou traduzir, eles falam da importância do tratamento precoce de diabetes. Fala que os grandes médicos previnem a doença, ou seja, educação em diabetes para a pessoa evitar os fatores que causam diabetes. Os médicos medianos, meia boca, tratam a doença já instalada. Então, você vai apenas compensar, tratar daqueles probleminhas, e os médicos inexperientes vão tratar as consequências, ou seja, vai tratar do infarto, da gangrena, da cegueira. Muito bem, eu termino aqui o primeiro ato de minha aula. Vamos então para o segundo ato. Nós falamos que é o Triângulo das Bermudas. Nós falamos primeiro item diabetes, nós vamos para o segundo agora, que é a imunidade. Então, nós vamos ver as interações com viroses. Mas por que que vocês vão perguntar que uma pessoa igual o endocrinologista está dando aulas de imunidade? Porque há 2 anos e meio atrás, ou um pouco menos, eu e a doutora Reine de Salvador fundamos na SBD o Departamento de Imunidade, que eu fundei em 2011, o Departamento de Diabetes Idoso. Mas foram tantos problemas de imunidade que foram aparecendo que nós fundamos também agora, há 2 anos atrás, de imunidade. E aí a SBD pediu que 3 meses depois de nós fundando, nós fizéssemos uma diretriz. Então eu já fiz a diretriz. Até agora, no fim do ano passado, já fiz a atualização dessas diretrizes. Sempre que eu falo eu e a doutora Reine. E aí a SBD pediu para a gente criar o primeiro simpósio nacional, que eu saiba, nem na América Latina houve, de diabetes e imunidade. Nós fizemos lá em São Luís, nós falamos que tinha 90 vagas, 15 dias antes as vagas estavam esgotadas, nós passamos para 130 e também esgotaram. Então, esse curso que nós demos lá de imunidade, que é um curso de 2 horas e meia, eu sintetizei aqui para vocês nessa segunda ato que eu vou tentar falar em 20 minutos, essa aula de 2 horas e meia. Vamos ver se eu dou conta. Como é que começou essa história de imunidades? Começou no ano 1300. No ano 1300 tinha aquelas pragas que matavam 70, 80% dos povos
de um país, de outro país. Você imagina o Brasil, né? Com 200 milhões, morreriam aqui talvez 150 milhões de brasileiros quando dava uma praga dessa. Chamava peste negra, etc. Aí eles perguntaram o que que causa essas pragas. Então, os médicos, entre aspas, da época falavam que essas pragas causadas que o povo de lá estava fazendo muita coisa errada e Deus castigava as pessoas com entes do mal. E passaram 500 anos, 1880, algum médico perguntou, mas e esses 20 ou 30% que não morrem? Por que que eles não morrem? Aí a medicina de 1880 falou que eles não morriam porque eles tinham feito coisa boa, então Deus punha os entes do bem. E esses entes do bem, né, eles foram chamados de imunes. Daí surgiu a palavra imunidade. Então, hoje nós pensamos que é um pouquinho diferente desses entes do bem e do mal. Nós falamos que imunidade é a capacidade biológica de resistir ao agente causador da doença. E ele tem vários componentes. São quatro componentes. A imunidade moral, que são chamados linfócitos B, que produz as balas, a munição, que nós chamamos de anticorpos ou imunoglobulina. Tem imunidade celular, que é outro tipo de célula branca, os linfócitos T, que consegue destruir essas coisas do mal que entra na gente, como vírus, bactérias, fungos, etc. E tem os fagós, que é quem come esses fungos, esses vírus, essas bactérias. E tem as proteínas do complemento que marca essas células que devem ser comidas. Então, vamos dar um exemplo figurado para vocês. Você imagina que esses componentes da imunidade é o seu exército. A imunidade moral é a munição, é as balas. A imunidade celular é a arma, o revólver, a metralhadora. Os fagós são soldados que vão usar a imunidade moral e celular. E as proteínas do complemento é o radar, que vai marcar essas pessoas que deverão ser mortas. Então, esse exército nosso que compõe a nossa imunidade. E essa imunidade tem inata, que é aquela que você recebe de gracinha dada através do líquido amniótico dentro do útero da mãe da gente, ou através da amamentação. Eles são rápidos e destroem mais rápido as bactérias e os vírus. Mas como as bactérias e os vírus mudam com frequência, o que que acontece? Deus criou a imunidade adaptativa, que são as células que criam, são formadas de acordo com aquela bactéria ou vírus novos que entrou, que não tinha coincidência da mãe da gente, que deu para a gente aquela imunidade inata. Então, nós podemos pegar isso de uma forma passiva, essa imunidade, essas células, esse excesso que nós explicamos, através da gravidez, no líquido amniótico ou no aleitamento. E de uma forma ativa. Da forma ativa é você ter a doença. Mas tudo que eu não quero é ter doença. Então você pode fazer a vacina. Então nós estamos vendo como é que é interessante a vacinação. Se você deu sorte de ter da mamãe essa munição para lutar contra as bactérias, tudo bem, mas se você não deu sorte, ou pegou um vírus ou uma bactéria que sua mãe não tinha essa imunidade, você vai ter a doença e pode levar à mortalidade. E a vacina que impediria isso. Outro fator que atua bloqueando o sistema imunológico é o envelhecer. Isso hoje é chamado de aging. O envelhecimento diminui o processo inflamatório e aumenta o aspecto inflamatório. Então, se diminui o processo anti-inflamatório, ou seja, diminui aquele exército nosso e aumenta os processos inflamatórios, o idoso é uma pessoa pró-inflamatória. O idoso é uma pessoa inflamada de uma forma light. E essa inflamação no idoso leva a diversas doenças que eu trouxe aqui para vocês, mas como o tema é diabetes, ele aumenta a resistência à insulina. Eu tenho essa aula em outras formas e aqui eu vou focar em diabetes. Então a gente vê que a imunidade que a gente pode ganhar da mamãe da gente, através da amamentação, do líquido amniótico, mas se pega um vírus novo, uma bactéria que você não tem, o organismo forma. Mas se você é idoso, esse processo inflamatório está bloqueado. Isso é chamado de inflammaging. Isso aí facilita várias doenças, como Parkinson, Alzheimer, aterosclerose e diabetes. Muito bem, mas eu estou falando de infecção viral. Que bicho é esse? É uma definição que eu acho interessante, é o termo utilizado para caracterizar a doença provocada pelos vírus patogênicos. Tem vírus que não é do mal. Então, é quando você infecta por esses vírus do mal. E esses vírus é interessante que eles não são nem ser vivo nem ser morto. Eles são um pacote de proteína
com ácido nucleico que faz com que a gente possa se reproduzir. Então, esses vírus, vão lembrar que não é ser vivo nem ser morto, existem milhões de tipos no mundo, maioria deles são do mal. E dá exemplo, então, de algumas infecções. A gente tem o resfriado, a gente tem a gripe, a gente tem a catapora, a gente tem a pneumonia, a gente tem o sarampo, a gente tem a hepatite, e os mais recentes, que é Covid, vírus sincicial respiratório e herpes, são vários tipos. Então, a gente tem vários tipos de vírus, cada vírus causando uma doença. A gripe, por exemplo, o vírus chama influenza. O povo aqui gosta de chamar, eu estou com influenza. Não, você está com gripe. A influenza é o vírus que te pegou. O resfriado é um outro tipo de doença. Ele não é uma gripe. Todo mundo acha que é uma gripe fraquinha, não. Ele é um outro gripe, que é por um vírus chamado parainfluenza ou nasoinfluenza. E como é que a gente pega esses vírus? De vários jeitos, por meio de secreção, através de inalação, pelo contato direto, pela água, alimento, objetos contaminados. Quer dizer, você entra no elevador, alguém lá está com vírus, você pode pegar. Ou mesmo no elevador, meia hora atrás entrou alguém com vírus, o dedo dele estava sujo de catarro, ele apertou o botão do elevador, e daí a pouco você também aperta aquele botão e coça o lábio, você vai pegar esse vírus. Então, as formas de transmissão são as mais variadas possíveis. E os diabéticos são mais suscetíveis a várias infecções devido à imunidade inata e adaptativa estar prejudicada, quer dizer, os dois. Por quê? A hiperglicemia, que é a glicose aumentada, causa prejuízo em todo aquele exército nosso, que nós chamamos de sistema imunológico. Ele induz uma hiperresposta pró-inflamatória. Imagina o idoso. Se o idoso já tem uma inflamação crônica leve, diabetes piora tudo isso. E qual que é a prova que eu tenho disso? Vocês veem aqui à direita, mostrando que a insulina ela tem uma ação anti-inflamatória. Com isso, você tem menos morbidade, menos mortalidade. Mas se a insulina sua tem falta, igual no diabetes tipo 1, ou não está funcionando, no igual do diabetes tipo 2, você vai ter hiperglicemia. Aí você vai ter mais inflamação no indivíduo e aumentando a morbidade e mortalidade. Então, essa imunidade célula mediada, ela atua aumentando a fagocitade desses bichos e a opsonização. Mas isso está prejudicado. Mas que bicho é esse tal de opsonização? A opsonização é aquele radar que eu falei. Nós temos esses complementos que vão nos vírus, nas bactérias, e vão marcando ele. Olha aqui o desenhozinho, marcando. Aí o que, que acontece? Os fagócitos vão lá e comem eles. Então, no diabetes, o sistema imunológico está bloqueado, a opsonização está bloqueada, a fagocitase está bloqueada, e tudo isso aumenta a mortalidade. Então, eu criei esse slide para mostrar para vocês aqui sobre diabetes, imunidades e viroses. O que que nós temos? Diabetes prejudica a imunidade inapta e adaptativa. Diabetes tipo 1 mais que tipo 2 e mulher mais do que homens. Diabetes é fator independente para risco de virose. Só o fato de você ter diabetes já é um risco. Diabetes causa um curso clínico mais grave das viroses. Diabetes, as neuropatias são mais severas e persistentes, o controle clínico é dificultado e é maior número de internação. Você vê que o diabetes prejudica tudo quando você fala em relação à virose. E esses sinais e sintomas de infecção em adultos. Vamos pegar aqui exemplo de duas ou três viroses para vocês verem como eu estou falando é a verdade. Vamos pegar um vírus que está muito frequente hoje e a vacina dele só existe há 2 anos. É a infecção pelo vírus sincicial respiratório. Quando você tem essa doença, que é o vírus sincicial respiratório, é como se fosse uma gripe. É muito leve. Mas, infelizmente, você não sabe se vai ter a forma leve, que é a maioria, ou a forma grave. Geralmente a forma leve parece com você com o vírus da influenza, 70, 80% ou mais você vai sarar daí 3 semanas, mas infelizmente 10 ou 20% pode levar a problemas graves, como por exemplo pneumonia, infecção respiratória aguda, levando até a morte. Você vai complicar todas as doenças se tiver metabólicas, como por exemplo diabetes, dislipidemia, hipertensão e complicações cardiovasculares, levando ao aumento da hospitalização e da mortalidade. Então, daí que é a importância de você evitar ter o vírus sincicial respiratório. E esse vírus sincicial respiratório, a própria indústria farmacêutica falava, você tem que ter cuidado com isso, com crianças, e é uma verdade, e com idosos. É uma verdade. Mas é importante agora, nós mudamos essa regra.
Eu e a Reni tem 2 anos, nós estamos trabalhando junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, e nós conseguimos mudar esse raciocínio. Sim, é muito mais comum o vírus respiratório em crianças e em idosos, vocês veem aí. Mas nas pessoas que não é criança, nem idosos, adultos, está apenas diminuído a possibilidade, mas eles também podem ter. Por isso, nós temos que evitar também nas pessoas adultas que não são. Vamos pegar um outro vírus. Eu falei do vírus sincicial respiratório. Vamos ver o herpes zoster. O herpes zoster é interessante que ele aparece primeiro com a forma de varicela, catapora, todo mundo conhece isso, as mães até quando o menino tem, leva para os outros pegar, para eles não perder aula, vão levar lá para pegar, e é uma coisinha simples, uma febrinha 36,5, essas pápulas eritematosas espalhadas, até, vamos dizer assim, entre aspas, bonitinho, aí desaparece. Não, não desaparece coisa nenhuma. Eles migram para os gânglios da raiz dorsal e ficam lá o resto da vida. E quando você tem uma baixa da imunidade, por que que você tem uma baixa imunidade? Um estresse crônico, um envelhecimento, um diabetes, uma doença cardíaca, ele volta em forma de herpes zoster. Então, é um vírus dando duas doenças diferentes. E o herpes zoster, vocês veem que são grumos muito mais fortes, isso aqui pode dar até abscesso, e com vários outros sintomas, podendo levar até a morte. E como é que é o caso dos sintomas do herpes zoster? Geralmente ele aparece intercostal, mas ele pode apresentar em outras partes do corpo, como por exemplo na nuca. E tem pessoas que ele pode dar sem nenhuma lesão de pele. Eu falei com vocês que ia apresentar 3 atos e um caso clínico verdadeiro. Então agora eu vou apresentar o caso clínico verdadeiro. Eu conheci uma pessoa que há mais ou menos 14 anos atrás, essa pessoa foi dar uma aula em Minneapolis, Estados Unidos, lá estava menos 1 grau centígrado, aqui estava 25, ele voltou, o contrário, de lá passou de -1 para 25, chegou aqui com a dor intercostal. Ele tomou relaxante muscular, achando que era problema do avião, não melhorou, daí 3 dias foi no neurologista, o neurologista achou que era um choque neurogênico, cada temperatura diferente, passou um Tilex da vida, e ele não melhorou, ele voltou daí 4 dias no neurologista, e o neurologista virou para ele, pediu desculpa, falou que ele estava com herpes zoster, mas ele falou sem lesão de pele. O Saulo falou na aula tem que ter lesão de pele, sim, mas 3% não tem lesão de pele. Então é bom não ter lesão de pele, que ninguém quer ter, mas é ruim para os médicos errar o diagnóstico, igual desse paciente. Então o que é que esse paciente tinha? Uma dor muito forte na região intercostal, e aí o médico falou que o tratamento era uma medicação, só que essa medicação, porque só funcionava se você desse remédio menos 3 dias. Como já tinha 7, ela não ia fazer efeito, essa medicação. Então, esse paciente depois teve várias complicações, nós vamos voltar a esse caso mais na frente. Então, nós estamos vendo que você pode ter o herpes zoster sem lesão de pele, que é em 3% dos casos, mas tem uma dor muito forte. Na grande maioria das vezes, some dentro de 4 semanas da pessoa. É o que acontece na maioria das pessoas. Mas alguns aqui ele pode ficar 1 mês, 6 meses, um ano ou o resto da vida. Então, essa pessoa vai ser prejudicada, que é uma dor que é só o contato. Você ficar sentado no banquinho, você não sente nada, mas se você encostar ou mesmo pôr uma camisa, é uma dor tipo queimação muito forte. Vocês todos já tiveram uma dor em queimação no sol, muito quente, aquela dor que fica uns 2, 3 dias, pode ficar para o resto da vida. Então, daí a importância de você evitar ter o herpes zoster. E quem tem mais? Geralmente, quem tem com mais frequência e mais grave é quanto mais idosa a pessoa é. Muito bem. E as complicações associadas a esse herpes zoster? São várias. Tem as neuropatias centrais e periféricas. Nós falamos a periférica, aquela dor geralmente intercostal, mas você pode ter central, que é isquemia cerebral, derrame, e você pode ter aquela paralisia de Bell, que desaba todo um lado do seu rosto, geralmente daí 3, 4 meses isso volta ao normal. As lesões dermatológicas, como eu mostrei para vocês, as oftálmicas pode ser apenas uma irritação, como fosse um cisco no olho, mas pode até chegar à cegueira. As óticas, que é no ouvido, perda de visão, mas também perda de equilíbrio. Pulmonares, todas as doenças pulmonares pioram, qualquer uma que você falar. Então, DPOC, asma, qualquer uma delas piora. E o socioeconômico, lógico, como é que você vai trabalhar? Né? Você não pode usar a camisa do umbigo para cima, você tem que ficar pelado. Imagina o psicológico disso. Uma moça com um problema dessa, ela não pode ficar nem dentro da casa dela pelada do umbigo para cima. Então, vem os aspectos psicológicos desse paciente. E isso tudo
leva ao que é pior, que são os problemas cardiovasculares. Todas as doenças cardíacas aumentam como complicações associadas ao herpes zoster. E o diabo, que não é possível prever nem o grau do herpes zoster que você está tendo, nem a duração, nem quando irão se manifestar. Aquele paciente que eu contei o caso, ele de sorte durou 21 dias. Sorte, podia durar o resto da vida, certo? Mas ele teve paralisia de Bell, igual essa moça está mostrando, deu sorte também que voltou ao normal. Então a gente vê que mesmo dando sorte com esse paciente, você pode ficar um tempo grande sem trabalhar, às vezes você depende daquilo para viver, a maioria, ou ter essa paralisia de Bell. Muito bem, como é que é essa história do herpes zoster? Você tem a catapora quando criança, aí a sua imunidade resolve esse problema, você tem uma febrinha 36 graus, some, e ela desaparece, entre aspas. Só quando você envelhece, a imunidade cai, ela volta de uma forma violenta, né, em forma do herpes zoster. Mas não é só quando envelhece. Se você tiver uma doença crônica também. Exemplo, diabetes. Exemplo, hipertensão. Exemplo, dislipidemia. Exemplo, doença renal. Exemplo, doença cardíaca. Então, não é só em idosos. Que antigamente pensava que era só acima de 50, mas doença crônica dá mais até que os idosos. Mas então, antigamente pensava que é só idade avançada, e nós vemos aqui idade avançada, 65% de aumento. Mas só de ser do sexo feminino, aumenta 19%. E se vocês têm um histórico familiar, aumenta 150%. Então não é só em idosos que dá, que eu defendo isso há muito tempo, e hoje a Sociedade Brasileira de Infectologia já mudou a diretriz dela, colocando que não é só em idosos que deve ser vacinado. E aquelas doenças, então, que têm imunidade alterada, como HIV, câncer, lúpus eritematoso, artrite, todos eles também aumentam a possibilidade de você ter essas doenças viróticas. E aqui está a diabetes, mostrando que ela também aumenta 24%. E qual seria o tratamento ainda desse herpes zoster? A literatura fala que ainda é deficiente. Para mim não é deficiente, é uma porcaria. Primeiro porque você só funciona os remédios que eles dão se você tomar até 72 horas. Dei aqui três exemplos, são os chamados antivirais, a ciclovir, panciclovir, paraciclovir, mas você tem que tomar antes de 3 dias. Esse paciente que eu mostrei para você, mesmo sendo médico, ele foi, por erro também do outro colega, ele foi tomar com 7 dias, então ele não pôde tomar que não funcionava. Mas se ele tivesse chegado lá no dia certo, qual era a vantagem? Ele impediria a doença? Não. Ele teria um grau da dor menor, um pouco, um grau de 0 a 10 era 8, passava para 4, e o tempo também diminuiria. Quer dizer, às vezes, em vez de ficar 9 meses sem trabalhar, ele ia ficar 2 meses. Mas a gente quer é não ter a doença. Porque o que os médicos geralmente fazem quando passou desses 3 dias é dar analgésico simples, remédio para dor neuropática, igual gabapentina, pregabalina, terapia combinada e antidepressivo, que todos ficam deprimidos. Mas a gente quer não ter a doença. Então, é necessário uma prevenção eficaz. E a prevenção eficaz é a vacina. Não tem outra saída para isso. Muito bem? Então, como é que surgiram as vacinas no mundo? As vacinas surgiram e hoje são definidas como inserção de substâncias inativas ou ativas no indivíduo, criando a memória imunológica. Quem criou isso inicialmente foi Jenner, que descobriu vacina contra a varíola, observando que as mulheres que ordenhavam a vaca tinham as formas muito leves na mão, mas não tinha varíola, que matava 70% da população do país. Ele tirou aquele vírus daquelas pessoas, injetou na criança, quase que mataram o Jenner na época, e aí a criança não teve varíola, mesmo com os pais com varíola. A partir daí surgiu a primeira vacina. Mas essas vacinas realmente ajudam. A Organização Mundial de Saúde fala que diminui de 3,5 a 5 milhões de mortes anualmente. Mas como é que está a vacinação no Brasil? Muito ruim. A meta é 95% de vacina, no Brasil está abaixo de 60%. Abaixo de 60% com boa vontade, está em torno de 40%, segundo o Instituto Oswaldo Cruz. E as entidades fazem algum posicionamento? Sim. Olha o que a SBD, junto com a Sociedade Brasileira de Imunidade, ela coloca. A SBD e a SBIM compreendem que a imunização de pessoas com diabetes, não importa qual, deveria fazer parte da rotina de prescrição. Indivíduos com diabetes apresentam maior risco de infecções, todas elas que eu falei anteriormente. A imunização desse paciente é importante estratégia de proteção da saúde e qualidade de vida. O grande desafio é vacinar a população. A desgraça maior foi exatamente com a política, né, que falava que a gente virava jacaré. Eu garanto para vocês que não vira jacaré mesmo. A baixa cobertura da atenção é baixa
que nós temos que trabalhar no paciente, no médico e em outros profissionais de saúde, mostrando que a vacina tem praticamente zero de efeitos colaterais e vai evitar todas essas doenças. Mas, infelizmente, no Brasil está muito baixo. Vocês vêem essas doenças em grupos de alto risco, está dando em torno de 40%, 60% de resultado. E quando você pega, por exemplo, o herpes zoster, que tem pouco tempo, você vê, está num nível muito menor, qualquer coisa em torno de 20% a 30%. Para vocês terem uma ideia, o vírus essencial respiratório tem em torno de 15% das pessoas que estão vacinando. Então, é incrível, é 15%, é 30%, 40%, sendo que a meta seria 95%. E aí surgiu a primeira vacina, que vocês vão falar, por que que esse paciente, você contou o caso, não tomou vacina? É porque naquela época não existia vacina, que essa história eu contei foi há cerca de 13 anos. A vacina surgiu há 12 anos, mas ela era muito fraca. Ela tinha só 51% de potência, que é até uma boa potência, mas o problema dela é que se a pessoa fosse mais velha, era só 40%. E o pior de tudo é que era com vírus vivos. Se era com vírus vivos, tinha a possibilidade de efeito colateral muito alta, e as pessoas, inclusive, que tivessem imunidade baixa, como quem teve câncer, por exemplo, não poderia tomar. Quem tinha, tipo, por exemplo, as doenças reumáticas, não poderia tomar. E o pior delas, com 3 anos, ela parava de ter efeito. Então, ela foi retirada do mercado quando surgiu a Moderna. Essa Moderna surgiu há cerca de 3 anos só, que é a chamada Shingrix, que colocaram nela uma substância interessante, chama sistema adjuvante. Esse sistema adjuvante faz com que ela comece a agir mais rapidamente, ela tem um pico mais alto de ação e dura mais tempo. Para vocês terem uma ideia, ela hoje ela age durante 11 a 12 anos, portanto você tem que vacinar de novo só daí a 11, 12 anos. E o melhor dela é que é feito com vírus morto. Então, se é com vírus morto, é o contrário de antes. Antes você não podia tomar que era vírus vivo as pessoas que tinham doença autoimune, imunidade baixa. Hoje é o contrário. Essas são até mais beneficiadas que é o vírus morto, que não tem efeito colateral, portanto. E qual é o efeito colateral delas? O efeito colateral máximo dela é uma dorzinha no braço que dura de 1 a 3 dias. Eu tomei e eu nem tive essa dor, mas eu conheço muitas pessoas que teve 5 dias. Então, qualquer coisa aí de 0 a 5 dias, uma dor mais no braço, você pode ter um tipo, uma gripezinha leve aí durante também 2, 3 dias, uma fraqueza, 2, 3 dias. Gente, isso é 1000 vezes melhor que ter todos esses problemas. E problemas graves, não houve nenhum caso no mundo até hoje. E o impacto da saúde e população mundial? Esse é meu último slide desse segundo ato, que a Organização Mundial de Saúde coloca, com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade, nem mesmo antibiótico, tem demonstrado tanto efeito na redução da mortalidade e no crescimento populacional. Quer dizer, a vacina só perde para água potável. É melhor do que qualquer outra coisa, inclusive antibióticos. Bom, então nós falamos de diabetes no primeiro ato, de imunização no terceiro ato, falei 90% já do caso clínico do paciente, e agora vamos unir isso tudo com as doenças cardiovasculares. O que que nós mostramos? A gente sabe que as doenças cardiovasculares têm uma íntima ligação com diabetes. Como eu falei, 70% das mortes diabéticas é problema cardiovascular. Mas a doença cardiovascular aparece até 10, 15 anos mais cedo no paciente diabético do que no não diabético. É associado com morte prematura, reduz estimada expectativa de vida. Em diabético, em média, 6 anos de menos de vida. Em cardíaco, 6 anos também. Se é um cardíaco diabético, 12 anos. Então a gente já vê esse link do diabético com a doença cardiovascular. E a gente vê, desculpa esse slide aqui, que o problema maior que tem, é o problema da aterosclerose. Então, o que que seria essa relação de aterosclerose? Quando nós temos um vírus, vamos voltar à imunidade, eu trouxe para vocês 7 vírus aqui, todos eles levando a aterosclerose, quando não bem tratados e não vacinados. E o que que acontece isso? Que tem uma hiperativação das citoquinas e aumenta o tônus simpático. Então, as doenças virais, através das complicações, aumentam as condições crônicas, entre elas todas as doenças, exemplo, diabetes, doença renal, doença cardíaca, e essas doenças aumentam a facilidade de você ter uma doença viral. Então, se você é cardíaco, se é diabetes, você tem mais chance de ter doença viral. Então, é uma rua de mão dupla. E a aterosclerose é a principal causa das doenças cardiovasculares. Mas a morte por diabetes, 70% de doença cardiovascular. Nós vemos de novo a íntima ligação de diabetes e doença cardiovascular.
Então, o risco de você, por exemplo, ter uma gripe e ter uma doença cardiovascular. Você vê com a gripe, lógico que estou falando uma mais forte, aumenta 2 vezes esse risco. E quais os mecanismos? Aumento vários mecanismos, como por exemplo a trombose, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento daquelas citoquinas anti-inflamatórias. E aumenta também com a idade e comorbidade subjacente. Nós vemos aqui incidência de hospitalização associada, vamos pegar um vírus por acaso, vírus essencial respiratório. Você vê que a maioria das pessoas vão envelhecendo, a imunidade vai aumentando, e com isso você vai ter um aumento de doenças cardíacas e também de hospitalização. Isso acontece quando você tem doenças crônicas, como asma, DPOC. Mas olha quando é doença cardíaca. Aumenta de 3,7 a 6,5 e aumenta a insuficiência cardíaca em 4 a 7 vezes. E se tem diabetes, você joga mais 2 a 6%, de 2 a 6 vezes o aumento de todos os aspectos. Então, mostrando, de novo, o link de envelhecimento, do link doenças crônicas com diabetes e doenças cardiovasculares. Aumenta a chance de eventos cerebrais, 30% doença vasculocerebral e 40% de cardiovascular. A cerebral ainda é pior, que a cardiovascular, que vocês estão vendo aí em azul, ela vai diminuindo com o tempo. Você tem uma chance aumentada de 25% a hora que tem, por exemplo, herpes zoster, você tem um problema cardiovascular. Mas com um ano você cai isso para 10%, mais de um ano 5%. O AVC não permanece. Quem tem herpes zoster realmente tem que ficar em propedêutico de AVC por vários anos. E nós vemos que a taxa de infarto e miocárdio vão sair aqui do cardiovascular em geral e vão pegar infarto e miocárdio. Se aumenta em 68% na primeira semana, em 2, 4 semanas, 25%, 12 semanas, 7%, depois vai caindo progressivamente, mas vocês vê da importância da gente não ter um herpes zoster, por exemplo, um vírus essencial, que você vai aumentar o risco de doença cardiovascular. Vamos pular agora. Nós mostramos vírus essencial, mostramos herpes zoster, vamos mostrar Covid. Senão vocês podiam falar, não, o Saulo pegou um ou dois vírus só. Não, vou mostrar outros. O Covid traz risco ao sistema cardiovascular e pode causar complicações respiratórias graves até letal em portadores de doença cardíaca e cardiometabólicas, como diabetes e obesidade. Só o fato de você ser obeso já aumenta a chance de você ter Covid. Se ter Covid, você vai ter uma forma mais grave e mais ligada às doenças cardiovasculares. Pesquisa realizada no campo mostrou que pacientes que tiveram Covid, 70% ainda tinham sintomas, isso anos depois. E 20% dos infectados apresentaram complicações com problemas cardíacos, renais, etc. Então a gente vê o contrário também. O fato de você ter uma doença cardíaca ou cardiovascular, não gosto de dizer cardíaca, cardiovascular inclui a AVC, inclui vascular periférica, você tem 2 vezes mais chance de pegar herpes zoster, você tem um aumento maior de morbidade e mortalidade por gripe, você tem um aumento de hospitalização também por gripe, e você tem piores resultados com pneumonia. E aqui nós pegamos especificamente insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca tem um aumento de todos esses vírus, igual eu mostrei para doenças cardiovasculares em geral. Então, aí surgiram as vacinas, né? Será que essas vacinas têm realmente uma vantagem? Então, a vantagem mostra o seguinte: quando você faz uma vacina para vírus social respiratório, ele diminui a insuficiência respiratória aguda em 71%, ou seja, diminui as doenças do trato respiratório inferior de 82% a 94%. E dos zoster, a mesma coisa, a eficácia desses zoster você diminui, olha aí para vocês verem, idade entre 50 e 60 anos, 97% de eficácia e acima de 60 a 70, 97%. Vocês lembram que eu mostrei a vacina Zostavax foi tirada do mercado, que era com vírus vivo, era só 50% e em idosos era 40%. Aqui é 97%. E fizeram depois para pessoas acima de 70 anos. Praticamente o mesmo resultado, 91% de eficácia. E ela pode reduzir a mortalidade. Você vê pessoas com doença cardiovascular, essas vacinas diminuem 55% o risco de mortalidade cardiovascular. Na insuficiência cardíaca diminui 50%. Síndrome coronariana aguda, nós vemos em qualquer idade uma diminuição de cerca de 60%, adultos maiores que 65, chegando a 70%, e que eles mostram isso. Olha que interessante esse dado aqui. Quando você pega indivíduos que você faz uma vacina contra de influenza, contra gripe,
você tem uma eficácia nas intervenções coronarianas de 15 a 45%. Melhor até do que a medicação hipertensiva, melhor até que a estatina, melhor até que cessar tabagismo. Lógico que nós não estamos disputando campeonato. Nós estamos mostrando que o ideal é fazer todos juntos. Então, eles mostram hoje que a vacinação completou o quarteto aqui. Parar de fumar, usar a estatina e medicação antipertensiva nos indivíduos com doença cardiovascular. Aí sim você vai ter diminuição de eventos cardiovasculares. Terminando essa aula minha, eu quero mostrar o seguinte: será que é importante isso? Esse trabalho estatístico mostrou aqui um dado muito interessante. Quando o paciente e o médico estão motivados para a vacinação, você tem uma adesão da vacina em 87%. Mas é quando é só o médico, isso cai para 70%. Mas é quando é só o paciente, é 8%. Então, daí, gente, a gente mostrar que se for só o paciente querendo vacinar, querendo, interessado com isso que eu estou falando aqui, a adesão vai ser de 8%. Mas olha, se nós conseguirmos pôr o médico e o paciente junto, nós vamos subir isso para 87%. Então, vocês veem da importância de nós fazermos que nós chamamos de educação médico. Educar o educador. Ou seja, não é educar só o paciente, é educar o médico também. Então, nós da SBD criamos Departamento de Imunização, eu, a doutora Reine Salvador e dois infectologistas, um cartão de vacina. Nós lançamos isso tem 10 dias atrás, no Congresso em Salvador, que eu estava dando uma aula similar a essa. E isso está disponível no site da SPD. É só entrar no site da SPD, colocar cartão de vacinação que mostra para todos. Então, vocês lembram que antigamente a gente falava que vacina para MVSE era para pessoas acima de 60 anos. Agora não. Se for acima de 18 anos de idade, 18, e tiver esses fatores de risco, por exemplo, diabetes, hipertensão, ser cardíaca, hepatopata, você já deve vacinar acima de 18 anos. E o vírus sincicial respiratório, que era também acima de 60, hoje não. Toda a população acima de 60 deve vacinar, mas se tiver qualquer fator de risco, é acima de 18. Isso tem 10 dias que nós lançamos e tem o apoio da Sociedade Brasileira de Infectologia e de Imunidade. Muito bem, o que levar para casa? Que o João agora me mandou um zap aqui falando: Saulo, resume essa aula toda sua, que você disse que era de 2 horas e meia, você está fazendo em 1 hora aqui. Alguma coisa para a gente levar para casa, em um slide só. Então eu fiz. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas globais de mortalidade, incapacidade e carga de cuidado de saúde. Doenças infecciosas podem aumentar o risco de eventos e mortalidade cardiovascular, particularmente em pessoas com condições cardiovasculares existentes. Vacinações podem reduzir eventos, mortalidades cardiovasculares em pacientes com doenças cardiovasculares. Quer dizer, o fato de você vacinar, você vai diminuir eventos e mortalidades cardiovasculares, até mesmo em pacientes que têm doenças cardiovasculares. E, por último, a vacinação é estratégia fundamental para reduzir o impacto das doenças cardiovasculares. Eu termino minha apresentação colocando esse triângulo das Bermudas. A vacinação é fundamental. E eu acho que nós queremos diminuir todas as morbidades que eu falei, essas dores, AVC, doença pulmonar, cegueira, etc., e principalmente a mortalidade, as doenças cardíacas, vale a pena vacinar. Terminando minha apresentação, aquele paciente que eu mostrei, que teve o herpes zoster, né? E que os médicos erraram o diagnóstico. E ele teve uma forma só dos 3%. E depois ele ficou 21 dias sem trabalhar com a neurite. E depois teve o que essa moça tem aqui, o bloqueio do septo facial. Esse paciente sou eu. Então, hoje eu sou um caso clínico mostrando a importância de vacinar. Eu agradeço, portanto, a todos vocês pela atenção. Meu abraço aos amigos rotarianos e estou à disposição aqui para perguntas e conseguir dar aula em 55 minutos. Muito obrigado a todos. Professor, extraordinária a sua palestra. Eu tinha um professor que misturava sensacional com fantástico e eu diria que foi sensacionástico, né? Parabéns, professor. Eu não Muito podia esperar obrigado. menos do senhor, né? Nós estamos extremamente lisonjeados. Uma personalidade da diabetes nacional e internacional como o senhor fazer essa gentileza enorme de compartilhar o seu tempo, o seu saber conosco. Eu já sabia da sua generosidade,
grande ser humano que o senhor é. O senhor acabou apenas de confirmar exatamente isso. Então, muitíssimo obrigado em nome de todo o grupo. Eu abro agora as perguntas. Quem quiser aproveitar o nosso querido mestre aqui, o momento é esse. Tem a pergunta, João, você colocou uma pergunta no chat, lê para ele a pergunta. Pode ler você, pode ler Posso? você. Então, doutor Saulo, olhando nos próximos 10, 15 anos, como o senhor enxerga o futuro do tratamento do diabetes no mundo? A gente caminha para a remissão com as novas terapias? GLP-1, duplo agonista, célula beta, artificial, terapia gênica, ou o foco vai seguir no controle cada vez mais preciso? Muito obrigado ao colega por essa pergunta. E você está pondo a bola no pênalti para mim. Realmente está tendo uma evolução muito grande no tratamento diabético. Eu gosto de uma frase que eu digo quando me perguntam se é só endocrinologista. Aliás, foi uma aula que pedi para me dar no Congresso de Cardioendócrino em Juiz de Fora, se o nome da aula era só endócrino deve tratar diabetes. Eu mostro que não. O médico pode tratar de qualquer coisa da medicina, mas tem que saber. Né? Se você quer tratar diabetes, vamos assistir congresso, vamos pegar as diretrizes da SBD e ler. Porque a incidência é muito alta. Eu não acredito que só os endócrinos dão conta de tratar diabetes. Nós precisamos de todos os colegas engajados nesse aspecto. Então, o que tem é a grande mudança. Você vê que antigamente tratava com frutas e legumes, depois passou tirando sangue da pessoa, depois falou dando veneno com morfina, e depois começou a falar que era só insulina. Mas nós temos que dividir os diabetes, são vários tipos. Eu pego um diabetes tipo 1, ele não tem insulina, então eu tenho que dar insulina. O diabetes tipo 2, eu mostrei, são três fatores. Então, o que que a SPD manda? Você tem que dar uma droga só quando o indivíduo tem a glicohemoglobina abaixo de 7,5 sem sintomas. Se ele tem sintomas, já é duas drogas, você em 3 meses tem que pôr a casa em ordem. O que que é a casa em ordem? Glicose de jejum normal, paciente assintomático, glicose pós-prandial normal, e você tem uma glicohemoglobina normal. Se você não conseguir, em 3 meses você tem que estar a terapia tripla. E aí, se a tripla não der certo, você passa para 4 ou joga insulina. Você só insulina diabetes tipo 2 quando a célula beta dele morreu. Então, essa é a conduta. Então, o que está mostrando hoje é que nós passamos a ter uma droga que atua na resistência à insulina, nós temos uma droga que atua no defeito em creatina e uma droga que é a reabsorção de glicose. E nós vamos usar os três juntos, que aí nós vamos pegar os três bandidos querendo te matar, certo? Agora, o futuro. Eles têm, na parte diabetes tipo 1, o projeto parece ser muito bom. Eu tive dado uma aula há mais ou menos 2 anos e meio atrás com a geneticista brasileira que está nos Estados Unidos. Ela está defendendo uma tese, ela já defendeu, ela tem pós-doc, 2 pós-doc, em que ela mostrou que existem os chamados genes protetores. Esses genes protetores que fazem com que a gente tenha mais dificuldade de ter doença. Então, quem não tem os genes protetores, você vai ter mais facilidade de ter as doenças. Então, isso que era uma teoria, já está isolado esses genes protetores, já estão fotografados, você já tem eles. E ela provou isso, pegou o primeiro pós-doc dela, ela pegou indivíduos com mais de 90 anos e fotografou esses genes protetores dele. Era completamente diferente de uma pessoa de 50 anos que já estava cardíaco, diabético. Então, aquele cardíaco, diabético, ele não tinha esses genes protetores no número bom. Aqueles mais de 90 que não tinha doença nenhuma, ele era cheio de genes protetores. Ela fez uma segunda tese, que é fazer agora em cara acima de 100 anos. Até brinquei com ela, como é que você arranjou cara acima de 100 anos fazer isso? Mas era um estudo mundial, ela conseguiu um número que deu fazer o estudo. Ela mostrou que fotografava, dava tudo pretinho, quer dizer, os caras lotados de gene protetor. Então, ela acredita que se nós aplicarmos isso em seres humanos, e ela me falou que já foi feito isso em ratinhos, e já foi feito em cães, e o resultado foi espetacular. A pessoa não desenvolve doenças metabólicas. É lógico que você vai ter acidente de carro, você vai ter doença que não é metabólica no indivíduo, ele pode ter uma tuberculose, etc. e tal, mas metabólicas não vai ter. Só que, infelizmente, não foi feito entre seres humanos que essas pessoas, várias ONGs, não deixam eles fazerem seres humanos. Então, para mim, o futuro vai ser esse aspecto em doenças genéticas, certo? Outra coisa boa no diabetes tipo 1, eu acredito, dentro de poucos anos, vamos chutar aqui 5, 10 anos, você já vai conseguir
transplantes de célula beta, que já atualmente já faz há 10 anos, mas acontece que o que destruiu as primeiras células beta vai destruir as segundas. Então agora estão conseguindo fazer aspectos assim muito mais protetores dessas células beta que vai dar certo essa transplante sem essas células beta morrerem. Mas o outro aspecto, como falei, é o fator desses genes. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu Paulo, perfeitamente, professor, perfeitamente. Mas alguém companheiro, gostaria de dirigir uma pergunta ao nosso querido tem, mestre? tem, tem sim, João. Companheiro Paulo, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta? Companheiro Paulo, abre o microfone. Ele fechou o vídeo. Companheiro Paulo, só tem que sair do mudo. Alô? Alô? Estou te escutando. Pronto, agora fala. Pode falar, Paulo. Bem, primeiramente, eu queria dar o parabéns ao professor Saulo pela generosidade em repartir seus vastos conhecimentos profissionais conosco. Muito obrigado. Bem, eu sou diabético, sou dono de construtora, portanto, muito estressado, e também sou economista. E eu queria informar ao senhor que, por exemplo, o SUS, o nosso SUS, precisaria de 300 bilhões de reais anuais a mais para aproximar ao SUS britânico, que é a nossa melhor referência. O diabetes, como diversas outras patologias, outras doenças, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. O senhor sabe que a Lanto PH ela só começou coisa de 2 anos, se não me engano. A Novo Rapid tem acesso restrito no SUS. Então, nós temos que também batalhar por esse lado econômico, financeiro econômico da doença, das doenças. Alô? Alô? Alô, estou te escutando. Alô? Pode Está falar, ouvindo? Paulo. Então, e dentro também de um modelo microeconômico, que se trata do comportamento individual, eu cheguei à conclusão, já há alguns anos, que a nosofobia é contraproducente no encaminhamento das doenças. As pessoas fogem dos tratamentos quando as pessoas, eu diria as pessoas com menos capacidade cognitiva, vamos dizer assim, com menos formação, que é a massa do povo brasileiro. A nosofobia não é, na minha opinião, não é indicada. É melhor fazer um tratamento mais humanizado, sem detalhar que o indivíduo vai ficar cego, vai, vai amputar. Isso parece que afugenta as pessoas da sua possibilidade, que já não é grande, da possibilidade do tratamento. É isso. Pode responder, professor Saulo. Ô, Paulo, muito obrigado pelas suas colocações. E realmente você colocou, é muito interessante, fundamental, né? Eu sou professor da faculdade há vários anos e do curso para graduação, então eu falo que o tratamento médico tem que basear na relação médico-paciente, tá? Eu atendi durante mais de 40 anos, pacientes gratuitamente na Santa Casa,
atendi no Ipizeng, que é pessoas de uma condição econômica um pouco melhor, e tem meu consultório particular. Meu modo de abordar é mais ou menos o mesmo em todo mundo, certo? Agora, é importante essa relação médico-paciente para você criar um link para o paciente, mostrar qual que é a preocupação. Às vezes, uma preocupação de um paciente é que ele não tem o dinheiro para comprar o remédio. Então, não adianta ficar conversando muito e temos que criar condições dele obter esse dinheiro ou uma via que ele não precisa de dinheiro para comprar o remédio, certo? Infelizmente, o governo ainda não vê isso assim com bons olhos. Ele demora muito tempo para colocar uma medicação gratuita na rede, né? E muito mais tempo ainda para colocar uma medicação mais de ponta, igual você falou da insulina sem pico, a insulina, por exemplo, você deu o nome aí da Lantus, né? Mas mesmo essas outras medicações, para o diabetes tipo 2, vamos lembrar que 92% é o diabetes tipo 2, a pessoa consegue hoje praticamente essa metformina grátis, né? Que é um remédio barato, deve custar aí 15, R$ 20 por mês, mas já consegue na farmácia, mas você já consegue alguns outros já em alguns estados do Brasil, mas não é em todos os estados do Brasil. Quer dizer, esse problema econômico existe, mas eu acho que isso nós podemos lutar. Isso, a SBD, você pode ter certeza que luta. Eu mesmo, quando era presidente da SBD, tive uma reunião em Brasília com o Temporão, que era o ministro, e ele me atendeu maravilhosamente bem, me deu cappuccino, me deu uma sala com refrigerado, toda atenção, me atendeu na hora, falou, gostou muito das minhas ideias, mas daí 2 semanas mandou para mim um fax falando que, infelizmente, o governo tinha outras prioridades. Então, a gente, como sociedade, a gente procura. Nós temos cerca de 25 departamentos lá e nós temos departamentos procurando ajudar. Você vê que eu falei, a entidade que chama FENAD hoje em São Paulo, eles têm educação em diabetes, eu acredito em mais de 100 cidades do Brasil, com certeza mais do que isso. E a gente procura educar o paciente, educar também o médico. Então, essa relação médico-paciente é fundamental, a gente respeitar a dificuldade que você falou aí em alterações cognitivas. O que que é alteração cognitiva? Atenção, concentração, humor, linguagem, isso leva a depressão e depois demência. Então, muitas vezes a pessoa, por estar um diabetes, está vendo, está perdendo a visão, está com disfunção sexual, está com ferida na perna, ele vai entrando em depressão. A não ser que você procure um caminho junto com ele para melhorar todos esses aspectos. Porque eu costumo dizer que diabetes é uma doença honesta, porém covarde. Por que que ela é covarde? Porque o diabetes tipo 2, você pode ficar 10, 12 anos com a doença sem nenhum sintoma, ela está comendo seu rim, seu fígado, seu cérebro, etc e tal. Então é importante o médico lembrar que você não pode demorar em dar diagnóstico. Todo paciente que tem hipertensão, que tem dislipidemia, basta ser gordo, e 60% deles são gordos, tem que fazer esses testes para ver se está com diabetes inicial e já começar a tratar, para evitar esses problemas. Mas por que que eu falei que diabético é honesto? Ele é honesto porque se você fizer o tratamento, você não vai ter os problemas. O problema todo é conseguir dar o diagnóstico precoce e, a hora que dá o diagnóstico, fazer o tratamento correto. Vai ter os problemas? Vai. Que muitas vezes a pessoa não acredita naquilo e também às vezes acredita, mas não tem dinheiro para comprar. E então aí entra o aspecto que nós mostramos da vacina. Se você tiver uma infecção tipo herpes zoster, vírus sincicial, Covid, todas essas doenças facilita ao diabetes ficar descontrolado. Ou às vezes você tinha apenas um risco para ser diabético, você fica diabético. Mas o fato de você ser diabético também, você pega mais todos esses vírus, levando a problema cardíaco. Então, como eu falei, é uma rua de mão dupla. Então, muito agradecido sua pergunta, que me deu a oportunidade de esclarecer, e vamos todos juntos, não só a SBD, tem que tiver a possibilidade da gente, quem sabe, não só os órgãos governamentais, mas essas grandes firmas poderem dar para seus funcionários condições de fazer um tratamento de diabetes de ponta Vou e pedir. realmente eficaz. Bom, professor Saulo, vou pedir para o senhor descompartilhar a sua tela para poder facilitar eu ver se tem mais alguma pergunta, por favor. É, Paulo Sá está com a mão levantada. sim, ele já falou, é que eu vou, só um minutinho. Olha no Tem uma chat. pergunta no chat. A pergunta é se quem tem herpes simples pode tomar a vacina do herpes zoster, ou se existe uma contraindicação. Quem tem o quê?
Herpes simples, se pode tomar a vacina do herpes Pode, não zoster. tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos deixar claro que o herpes simples não tem nada a ver com o herpes zoster, tá? Tem nada a ver. Você pode tomar tranquilamente. Aliás, é o que eu falei, quando você tem qualquer outra doença crônica, é que tem até mais vantagem e a vacina é mais eficaz. Então a resposta é sim, pode tomar. Vou pedir a todos que abram a tela para depois eu poder fazer um print, mas eu quero fazer um comentário a respeito do que o senhor falou. Eu sou angiologista e sou cirurgião vascular. Eu tenho uma gama de pacientes diabéticos, né, enorme a vida inteira. E eu acho que um fator assim de suma importância que o senhor falou, e eu quero enfatizar isso, é a educação, é o conhecimento, não só do médico, mas principalmente do paciente. E o paciente bem orientado, bem, se ele conhece os mecanismos e as formas que ele tem para evitar as complicações, ele com certeza vai ter uma qualidade de vida maior. E a gente fez isso durante muito tempo em vários ambientes, em shopping, em auditórios e até aqui no Rio, o meu consultório em Madureira, nós temos um parque bem grande com uma área verde, com várias aparelhos lúdicos, né? A última que a gente fez do parque, nós atendemos 800 pessoas, medindo a pressão, medindo glicose, um podólogo avaliando os pés e com os especialistas fazendo palestras. Eu acho isso uma coisa muito importante. Infelizmente, a gente hoje tem muita dificuldade porque não tem financiamento, não tem patrocínio. Os laboratórios patrocinam se for para profissionais médicos, mas se for para leigos, eles não patrocinam. Então, a gente teve que interromper esse programa. Nós, inclusive, fizemos esse último evento com a SBD e com a Sociedade de Medicina e de Endocrinologia. Isso que você está fazendo é excelente, é isso que a SPD tem apregoado, né? Porque nós fazemos o congresso anual, nós fazemos nas regionais nossas, nós temos cerca de 17 regionais, e nós sempre trabalhamos nesse sentido, fazer diretrizes, nós já temos mais de 30 diretrizes, nós atualizamos essas diretrizes praticamente a cada ano e meio, e nós procuramos entrar em contato com os colegas médicos para fazer isso que você está fazendo, quer dizer, você é um exemplo, né? Nossa meta é conseguir inúmeros colegas fazendo o que você está fazendo, que o foco tem que ser na educação. Agora, isso que nós estamos fazendo em diabetes, é que a SBD agora está também fazendo na imunidade. Quando eu e a Reni, dois infectologistas, criamos o departamento de imunidade, é exatamente para passar para os médicos esse conhecimento da vacina. Só que as doenças viróticas e bacteriana é uma rua de mão dupla. Então, não adianta nós fizermos só com esse aspecto diabético, as pessoas ficarem sem vacinar. E você vê que até as indústrias estão se interessando por isso, porque eles me mandaram, eu tenho dado aula sobre esses aspectos fora do Brasil, é interessante, eu sendo endocrinologista nesse aspecto, e agora um me levou para o México, eu fiquei lá uma semana fazendo imersão em viroses e doenças crônicas, e vou mês que vem para a Alemanha fazer outra imersão em viroses e doenças crônicas, mostrando a importância que, igual aqueles slides que eu mostrei, assim como é importante tomar vastatina, é importante cuidar da pressão, é importante emagrecer, é importante também a pessoa vacinar. Então, temos que passar essa ideia para completar no tratamento de diabetes a importância da vacina. Sim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algumas perguntas no chat, Solange. Você não gostaria de ler? As do chat, eu vi, só tinha, agora tem uma outra aqui, mas eu já tinha lido todas elas. Quais são as suas considerações a respeito das famosas canetinhas? Boa pergunta. É interessante que um congresso que houve agora em Salvador, há 2 semanas atrás, mandaram dar uma aula sobre isso, mas no idoso. E aí achei interessante porque não sei como essa aula minha vazou, e esse congresso em São Paulo que tem da FENAD, que eu mostrei, que está no 28º, pediu para mim repetir essa apresentação que eu fiz em Salvador. Eu vou precisar de uns 4, 5 minutos para responder. Vocês me dão esse tempo? Por favor, professor. É um privilégio tê-lo aqui. Ok.
Então, vou colocar a minha posição do que eu acredito, né? Foi o que eu apresentei em Salvador e vou apresentar em São Paulo. Isso que a gente chama de caneta emagrecedoras é uma droga que é o agonista receptor do GLP-1, né? Ou também chamado de incretina mimético. O que que é essa droga? Eles vão atuar ali naquele defeito que eu mostrei da incretina. Só que antes dele tinha aparecido chamado inibidor DP4. Quando foi lançada essa droga, todos os estudos foram feitos para diabetes, né, mostrando que eles tinham uma eficácia tão boa quanto os inibidores do DPP4, talvez até um pouquinho mais potente, no sentido de baixar a glicemia. Então, começou assim. Mas como ele era injetável e muito, muito mais caro, ficou assim um pouco campo para eles, né? Se as duas drogas, o inibidor T4 e eles, tinham mais ou menos o mesmo poder que era nas incretinas nesse defeito, por que que eu vou dar uma que era mais cara, né? Se eu e injetável, se eu tinha outra que era comprimido. Acontece que eles descobriram, entre aspas, um efeito colateral nesses agonistas, que se chamar de injeção emagrecedora, seringa emagrecedora, qualquer coisa assim. Eles notaram que ele emagrecia. Então, o que eles acharam que era efeito colateral era um efeito benéfico, que 80, 90% dos diabéticos tipo 2 são gordos. Eles falaram, opa! E eles davam uma dosagem pequena, vamos inventar números aqui, tipo 6 miligramas. Então, eles falaram, e se a gente, em vez de 6 miligramas, vamos inventar números aqui, 20? E as pessoas emagreceram mais ainda. Aí eles falaram, quem sabe a gente dá uma potência maior. E foi dando potência cada vez maior. Aí eles tiraram praticamente o foco todo para diabético e transformaram com um remédio para emagrecer. Eu acredito que hoje 90% das receitas desses agonistas, dessas seringas emagrecedoras, é para esse efeito de emagrecimento, embora podia ser usado também para diabético, certo? Só que é muito mais caro que os inibidores do B4. Muito bem. Então, eles esqueceram de um detalhe, que essas dosagens tá, assim muito mais altas vai dar alguns efeitos colaterais maiores. Então, quem usa essas seringa emagrecedora, o nome correto é incretinomiméticos, eles fazem com que a pessoa realmente perca peso, mas geralmente essa perda de peso nas primeiras semanas pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar diarreia, e geralmente não é contábil. E tem outra coisa que pode acontecer, várias coisas. Como emagrece rápido, em mulher pode dar perda de cabelo na cabeça, alopecia. Pode dar uma diminuição também dos grandes lábios, um afinamento dos grandes lábios, levando até a dor ao ato sexual. Então, esses aspectos é que eu acho que deve ser contado ao cliente. Para mim, é uma droga séria, é uma droga ética, uma droga que veio para ficar, é uma droga que hoje eles tiraram o foco para o diabetes, também receita para diabetes, mas eles estão 90% talvez para emagrecer, mas que deveria contar. E o que eu vejo na prática é que ela tem um tempo de ação de alguns meses, tipo assim, 6 meses, 8 meses, 9 meses. Depois ela perde esse efeito emagrecedor. Então eles falam que o ideal é você continuar tomando o resto da vida para você evitar voltar a ganhar o peso que você perdeu. Mas aí entra aquela história do que eu chamo de risco-benefício. Será que depois de perder esse pesão, você vai ficar tomando um remédio que custa 2, 3 mil, até mais, né, com as possibilidades de efeitos colaterais, para não voltar a ter esse peso? Eu acho que tem cliente que vai dizer que sim, tem cliente que dizer que não, mas eu acho que o importante é você contar. Primeiro, então, respondendo essa pergunta, a droga está sendo muito mais usada para emagrecer do que para diabetes. É uma droga que tem seu papel também no diabetes, mas pelo preço muito caro, a maioria sem injetável. A própria laboratório não estou vendo muito entusiasmo com isso, está sendo muito mais. É uma droga que, inclusive, tem uma ação protetora cardíaca, protetora renal e diminuindo câncer de mama. Isso tem que ser colocado. Quem fala que essa droga aumenta câncer de tiroide, isso é mentira, que aumenta câncer de tiroide em rato. Como nunca um rato foi no meu consultório, eu não preocupo com o que dá em rato, certo? Então, na verdade, é uma droga mais para emagrecer, que tem um efeito durante 6, 8, 9 meses, depois não tem mais efeito de emagrecimento, eles estão propagando que você deveria usar para não voltar a engordar. E para o diabetes, é uma droga, já existe há mais de 12, 15 anos, a inibidor do B4, que tem um efeito similar nas incretinas. Também foi perguntado é, as melhores opções para adquirir a vacina contra o herpes. Só as clínicas, né?
Excelente pergunta. Você precisa de uma receita médica, né, para fazer a vacina. Aí vamos dividir duas coisas. A vacina para herpes zoster são duas doses e você tem que a vacina antiga, que chamava Zostavax, foi tirada do mercado. Então, como só tem um, eu posso falar o nome comercial, que chama Shingrix, que é do laboratório GSK. Não tem concorrente, que a Zostavax foi tirada do mercado porque ela com vírus vivo não podia quem tinha imunidade baixa tomar e ela durava 3 anos. Essa Shingrix, você só vai precisar repetir daí 12 anos. E ainda está em estudo que eu acredito vai chegar a 15 anos que você vai precisar vacinar de novo. Não é igual a gripe, que é anual, que estão falando que o ideal talvez fosse 6 meses. Não, essa a gente vai tomar de 12 ou 15 anos de intervalo. Só que elas são duas doses. Você toma a primeira e a segunda dose você toma entre 2 e 6 meses. Isso precisa de uma receita médica. Aí você vai nessas clínicas, e em Belo Horizonte tem alguns locais, por exemplo, o SESC, né? Do funcionário que trabalha em firma, não sei como é que é, comércio, se não me engano, que lá eles dão 30, 40% de desconto, sabe? E o laboratório, se você ficar de olho, vira e mexe, eles dão assim 20, 30% de desconto. Então, o jeito é você pegar uma receita do médico e tomar duas doses com intervalo de 2 a 6 meses, só vai repetir isso daí 12 ou 15 anos. A outra pergunta é que a população diz que você tem o herpes zoster uma vez e não tem depois, que você só tem um episódio de herpes zoster. Isso é verdade ou é mito? É mito. Você pode ter mais vezes, sim. Então, daí que é importante, porque sai essa pergunta, o cara fala, eu tive herpes zoster, e às vezes você pode ter herpes zoster de uma forma light, entendeu? Por exemplo, eu citei aquele caso clínico que sou eu, né? Eu tive uma dor muito forte por 21 dias que eu só podia sentar no banquinho. O pior da dor é à noite, na hora que você está dormindo. Como ela era de um lado só, mas você, durante a noite, você vira para o outro lado. Então, eu acordava 10 vezes ou mais por noite por causa da dor, certo? Então, comigo, com 21 dias, sumiu tudo, né? Porque eu não vacinei, porque não existia essa vacina quando eu tive, há 14 anos atrás. Mas, quando a pessoa tem, igual o meu caso, fala, então eu não preciso vacinar. Não, senhor. O fato de você ter tido herpes zoster não te imuniza, não. Você tem que vacinar sim. Né? Foi o que eu fiz logo que surgiu essa vacina do herpes zoster. Tem mais ou menos o que essa nova surgiu? Deve ter uns 3 anos só que ela surgiu, 3 anos e meio no máximo. Tem que vacinar sim. Não dá uma vez só herpes zoster, não. Pode dar outras vezes. Ok. Mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para o João para encerrar a reunião. Bom, não havendo mais nenhuma pergunta, professor, não há como agradecer o bastante pelo seu tempo, seu carisma, sua dedicação, sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. Com todo respeito aos demais palestrantes que antecederam, hoje foi uma noite memorável, com uma aula memorável, e nós estamos extremamente agradecidos. Muito obrigado, professor, de todo o coração, em nome dessa subcomissão e todos os companheiros daqui. Muito obrigado mesmo. E obrigado por tudo que você tem feito pela medicina no Brasil, pela diabetes no mundo inteiro. Muito obrigado. Eu que agradeço suas palavras e eu que agradeço principalmente a oportunidade que você me deu de divulgar com os colegas, porque eu aprendo muito nas suas perguntas. Então, aprendi também muito hoje com suas perguntas, com carinho de vocês, e estou sempre disponível para vocês quando vocês quiserem. Um grande abraço forte a todos vocês. Com Muito, carinho. Muito muito obrigada, obrigado. professor Paulo. Obrigado. Companheiros quiserem abrir o microfone para interagir, fiquem à vontade. Adorei a palestra, professor. Foi Muito bom, maravilhoso. parabéns. Muito Maravilhoso. obrigado. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos. Boa Valeu noite. mesmo. Boa Ok, noite. companheiros. Boa Mais noite a alguém quer se todos. manifestar? Para a gente poder encerrar?